Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está em casa também. Nós já oramos aqui, mas nós temos alguns pedidos de oração. Bastante gente gripado, bastante gente doente em casa, né? O pastor Neil não está conosco hoje, está gripado também com febre. A Érica também e outros irmãos. Então, nós já oramos aqui, continuaremos orando durante a semana, mas você que está em casa também, lembre-se de orar. E deixa eu aproveitar, antes que eu esqueça aqui, até o final do culto, domingo nós temos o nosso culto especial de Páscoa e também vamos ter ceia, tá? Então, se preparem aí, venham, é importante que os irmãos participem com a gente. Então, irmãos, nós não vamos continuar essa noite em Atos, tá? Vou deixar o pastor Neil continuar. Nós vamos lá para Lucas. Então, abrem Lucas, por favor, capítulo 11, culto de oração. Então, hoje vamos meditar um pouco sobre o modelo de oração que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Lucas capítulo 11, vamos ver até onde a gente consegue ir aqui nessa noite. Não acho que eu vá conseguir terminar, mas a minha intenção é chegar aqui no verso 13. Vamos ver até onde dá para ir com o pouco tempo que nós temos. Achamos? Lucas 11, a partir do verso 1. A palavra diz: e aconteceu que, estando ele, o Senhor Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele lhe respondendo de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-vos por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Até aqui, irmãos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Pedimos que nessa noite o Senhor nos ajude a compreendê-la, ó Deus, e que assim possamos também sermos praticantes dela. Pedimos por todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que necessitam, ó Pai, de melhora na sua saúde, que o Senhor possa os abençoar, ó Pai. Pedimos isso confiantes à tua vontade e pedimos, ó Pai, sabendo que o Senhor é um Deus bondoso e que nos ouve. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, o Brasil, ele faz poucas pesquisas. O Brasil ele faz poucas pesquisas, mas nos Estados Unidos faz bastante pesquisa, essas pesquisas religiosas, E uma pesquisa que chamou a atenção, que eu estava lendo esse dia, feita lá nos Estados Unidos, é que 17% dos cristãos somente têm o hábito de orar. Somente 17% dos cristãos oram diariamente. Fiquei pensando, É quase que dizer que de todos os casados, apenas 17% dos cônjuges conversam entre si. E é estranho isso, quando a gente pensa isso, mas é provável que algum de nós, ou vários de nós, se encaixe aqui nessa estatística. E aquilo que alguns até chamaram de ateísmo cristão.
alguns cristãos que confessam a Deus, confessam a Jesus como seu Salvador, mas que no seu dia a dia ali, durante os seus afazeres, esquecem da pessoa de Deus. E Deus vira apenas um momento religioso ali do final de semana, do domingo, de um evento ou outro. E só esses dados, irmãos, né? Só esse dado que é alarmante, já deveria ser o suficiente para a gente pensar na importância que é da gente entender um pouco desse modelo de oração que o Senhor Jesus ele traz para nós aqui. Então, o que eu queria ver com os irmãos era exatamente isso essa noite. Vamos olhar um pouquinho aqui para esse modelo de oração que Jesus nos deixa e ver o que dá para a gente aplicar em nossas vidas. Primeira coisa, irmãos, verso 1, ele começa dizendo: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. O texto começa com Jesus aqui indo orar. Você que é um leitor da Bíblia, você percebe que ele faz bastante isso. Geralmente Jesus ele se retira ali do meio dos seus discípulos e vai orar. Os discípulos vendo aquilo, vendo Jesus voltar depois da sua oração, eles vão fazer uma pergunta para Jesus. Vão dizer: Senhor Jesus, nos ensine a orar. Primeira coisa já muito importante aqui, irmãos. Veja que o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, ele enquanto encarnado, ele percebe essa necessidade de ter um relacionamento com Deus. O próprio Senhor Jesus faz isso. E eu penso que às vezes nós nos achamos autossuficientes. E que a gente não tende a dar tanta importância como o Senhor Jesus dava a esse relacionamento direto com Deus. E talvez a gente não expresse isso por palavras. Nenhum de nós aqui vai olhar e vai falar: não, eu não estou tão comprometido com Deus, ou eu não estou tão comprometido com a oração. Mas talvez aquilo que nós fazemos deixe isso claro, que a gente expressa uma autossuficiência, como quem não vê importância em orar. Mas o texto diz que o Senhor Jesus ele estava orando. Então os discípulos vão e pedem para ele um modelo de oração. Não dá tempo, né? Também não é meu objetivo hoje, mas se você depois abrir na sua casa, lá em Mateus 6, você vai perceber que tem a oração do Pai Nosso, também conhecido como Pai Nosso lá, só que ela é diferente da oração que aparece aqui, né? Pouca diferença, mas tem uma diferença. Isso é importante por quê, irmãos? Porque nós sabemos que hoje há um tipo de religiosidade vazia, numa simples repetição dessa oração aqui. Alguns usam isso simplesmente como quem repete. Só que quando você olha lá para Mateus 6 e aqui para Lucas 11, você percebe que tem uma diferença entre uma oração e outra. O que isso indica, irmãos? Indica pelo menos que o fato de elas não serem igual é que a ideia aqui do Senhor Jesus não é que nós memorizemos cada uma dessas palavras e que a gente vá repetindo essas palavras diariamente. Não é isso. Mas é que a gente entenda quais são os temas envolvidos em uma oração. O que deve ter nas nossas orações? Quais são os temas que devem permear nossa oração? E aí, no verso 2, o Senhor Jesus começa a ensiná-los como eles devem orar. E ele começa dizendo assim: e ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a primeira coisa que chama a atenção aqui é que Jesus se dirige a Deus como Pai. Essa palavrinha aqui, né, utilizada para Pai, é a mesma que Paulo vai utilizar lá em Coríntios, quando ele fala Abba Pai, vocês lembram? Se a gente fosse traduzir, é aramaico, né, mas se a gente fosse traduzir, a ideia é, querido Pai. Mais ou menos isso, querido Pai. O que é claro, está mostrando algo próximo, uma conotação carinhosa, de proximidade. Eu sei que para alguns, quando você pensa em pai, né, para alguns de nós, você não vê desse jeito. Nós temos pais caídos, alguns de nós, os pais que deveriam proteger, que deveriam cuidar, que deveria ser um lugar de refúgio, foi alguém que maltratou o filho. Pode ter acontecido com algum de nós isso. Mas quando a gente pensa em pai, a primeira coisa que vem na nossa mente
de fato, é alguém que traz segurança para a gente. Alguém que traz para a gente sustento, alguém que traz cuidado, alguém que se alegra pelo fato de nós sermos seus filhos. E o texto está dizendo para a gente, então, que a gente deve se aproximar de Deus como quem se aproxima de um pai. Não como quem está se aproximando de um Deus carrancudo, que olha para nós buscando de alguma maneira para nos punir. Mas que se nós estamos em Cristo, Deus ele é apresentado para nós como um pai. E nós devemos se aproximar dele como um filho, que tem coragem, né? Que se achega a ele, não preocupado pela forma como vai ser recebido, mas confiante que vai ser cuidado, porque ele é um pai provedor, que cuida, que guarda e é cheio de bondade. Então, a primeira coisa aqui, a forma como o Senhor Jesus nos mostra que nós devemos se apresentar a Deus é com esse relacionamento afetuoso de filho para um pai. E aí ele continua, o mesmo verso 2. E ele lhe disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Essa ideia aqui, irmãos, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha Deus, mostre claramente como o Senhor é único. Mostre claramente para esse mundo como o Senhor é um Deus singular e como não há ninguém igual ao Senhor nesse mundo. Mostre a tua singularidade a esse mundo. E aí quando ele diz, venha o teu reino, é como se é um chamado para que a gente ore dessa forma. Pai, manifeste claramente o teu poder. Faça com que esse mundo inteiro, ele claramente perceba que o Senhor é o dono de tudo e de todos que habitam nessa terra. Mostre a tua grandeza. Não deixe que ninguém tenha uma ideia errada acerca de quem o Senhor é. Mostre a tua grandeza, mostre o teu reino. Esse deveria ser o desejo mais profundo dos nossos corações em nossas orações. Nós deveríamos nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, mostre o quão singular o Senhor é. Senhor, que o seu reino seja reconhecido, que as pessoas entendam de fato quem você é. É claro que nós vivemos num período, né, o pastor Neil ele fala bastante disso aqui, você já ouviu com certeza ele usando essa expressão. Os teólogos eles dizem que nós vivemos num período chamado já e ainda não. Ou seja, quando Jesus ele vem a este mundo, ele inaugura o reino. Né? Sempre que o rei está presente, o reino também está presente. Mas ele não estabelece de uma vez por todas o teu reino. Então nós estamos nesse período entre essa tensão. Entre o já, o Senhor Jesus inaugurou o reino, mas o ainda não. O reino ainda não está consolidado. Né? O rei ele já chegou, mas há aqueles ainda que ousam desobedecer o rei hoje. O reino já foi inaugurado, mas há ainda injustiça nesse mundo, ainda maldade nesse mundo. Então Cristo nos ensina a orar desejosos de que o poder, de que a majestade de Deus seja demonstrada já nesse tempo. Às vezes a gente tem um pensamento um pouco errado. A gente acha que a manifestação de quem Deus é, ela só se dará na eternidade. E a gente anseia mesmo por ver a presença de Deus, por estar com Ele na eternidade. Mas a oração de Jesus mostra para nós que a gente deve pedir desde já para que Deus seja reconhecido nesse mundo como Rei soberano. Esse deve ser o desejo dos nossos corações. Nós devemos ir diante de Deus e dizer, Senhor, manifeste o teu domínio. Manifeste de forma clara o teu poder. Faça com que esse mundo perceba que o Senhor governa sobre tudo. E aí tem essa introdução, né? Jesus começa então dando essa introdução, mostrando como é que a gente vai até o Senhor Deus em oração, e aí ele vai fazer alguns pedidos agora. Tem pedido de ordem material e tem um pedido aqui também, dois pedidos de ordem mais espiritual. Só antes da gente ir para esses pedidos, você precisa perceber uma coisa aqui. Todo o texto aqui, toda a oração, ela acontece na primeira pessoa do plural.
Ou seja, ela não é uma oração puramente individualista. Não é alguém aqui dizendo, dar-me o meu pão de cada dia, ou me perdoa, mas é dar-nos o nosso pão de cada dia, é perdoa-nos. É uma oração comunitária. É uma oração que deve ser feita por aqueles que entenderam, que fazem parte do povo de Deus, que fazem parte de uma igreja, que foram colocados por Deus dentro de uma igreja, e que agora não vale mais ficar olhando só para si mesmo, para suas coisas, mas que a gente também deve olhar para aquilo que é do outro, como Paulo diz em Filipenses. É uma oração de quem entendeu que a sua vida ela não diz respeito mais só a si próprio, mas diz respeito àqueles que são o povo de Deus, aqueles que estão em volta. Por isso que ele não me diz, me dê o meu pão, mas ele diz, dai-nos o pão nosso. É uma oração comunitária aqui. E aí ele pede, então, a primeira coisa, o pão nosso de cada dia. Né? Verso 2 de novo. Verso 3 agora. Dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. É interessante, irmãos, tem uma ênfase aqui nesse cotidiano, né? Ou seja, Jesus nos ensina a orar pelo pão de hoje, do dia. Não uma preocupação com o pão de amanhã, mas é o do próprio dia. Crendo que Deus supre as necessidades, as nossas necessidades, diariamente. Quando você lembra lá de Êxodo, por exemplo, quando o povo sai lá do Egito, lembra? Esse povo ele é alimentado pelo maná, e eles deveriam recolher somente a porção diária. Aqueles que guardavam para o outro dia, o que acontecia? Estragava, apodrecia, né? Não se sustentava até o próximo dia. Era Deus treinando o povo para que o povo confiasse na provisão diária dele. E eu fiquei pensando nisso, né? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, e às vezes isso acontece com a gente também. E a gente fala assim, olha, como está a sua vida aí? A pessoa fala, não, a vida estava indo tudo bem, sabe? Estava tudo certo, financeiramente, estava indo tudo certo, o dinheiro estava entrando, estava vivendo uma vida bem confortável, mas aconteceu alguma coisa que mudou, e agora eu já não estou vivendo naquela abundância, naquela fartura, tudo que eu tinha. Aí você fala, tá, mas e aí? Mas como é que está sendo? Não, Deus tem cuidado de mim dia após dia. Ué, mas quando você tinha muito, Deus não estava cuidando de você dia após dia também? E a gente tem, às vezes, esse pensamento errado, de que quando nós temos fartura, foi a gente que construiu. Foi nós que guardamos, fomos nós que trabalhamos mais, foi a gente que teve inteligência para poder fazer render aquele dinheiro, ou aquele sustento. Só que, irmãos, no pouco, no muito, sempre é Deus cuidando de nós, todos os dias, dia após dia. Por isso, dar-nos o pão hoje. Hoje, porque Deus cuida de nós todos os dias. Então, o Senhor Jesus vai nos ensinar aqui por meio dessa oração a confiarmos na provisão diária de Deus, em como Ele cuida de nós dia após dia. E aí, dá-nos o pão nosso de cada dia, né, o verso 3, e o 4 diz, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. E aí agora ele passa de um pedido que é um pedido material, para um pedido que é ali de ordem espiritual, né? Perdoa-nos os nossos pecados. Por que isso, irmãos? Porque uma igreja, um crente, que ele percebe o quanto ele foi perdoado, ele tem um coração disposto a perdoar também. Uma igreja que tem consciência de que ela não é um museu onde as pessoas vêm e ficam admirando os santos, mas é que ela de fato é um hospital cheio de gente doente, pecadora, gente que fede ao pecado mesmo e que precisa dessa graça transformadora de Cristo. Quando a gente percebe o quanto a gente foi perdoado por Deus, então naturalmente nós temos um coração inclinado também a perdoar. O pastor Viana fala uma coisa interessante aqui. O pastor Viana fala assim, cachorro morde, pecador peca. Aí eu quero acrescentar, pastor. Cachorro morde, pecador peca,
e crente perdoa. É o óbvio, é o natural de alguém que foi transformado. Porque aqueles que experimentaram o verdadeiro perdão de Deus, eles têm um coração disposto a perdoar também. Por isso a oração é: Pai, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a quem nos tem ofendido ou a quem nos deve. Então a marca de uma igreja, a marca de um crente verdadeiramente transformado é que ele é disposto a perdoar. Bom, e aí a gente tem o verso 4, que diz: e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livrar-nos do mal. Além de pedir por perdão, tem também um pedido aqui para que Deus nos livre do mal, para que nós não sejamos dominados pelo mal. Essa é a ideia aqui, tá, irmãos? Não é a ideia de ser livre do mal que pode se chegar a nós durante a vida, dos perigos, não é isso. A ideia é para nos livrar do mal que um dia nos dominou. Lembra, antes de sermos salvos, éramos dominados pelo pecado. Escravos do pecado, Paulo diz para a gente. Nós éramos servos do pecado. Então agora o pedido que nós devemos fazer a Deus é: Senhor, não nos deixe ser dominado pelos nossos pecados. Nós precisamos vencer o pecado pelo poder que há em nós, dado pelo Teu Filho Jesus. Nos capacite a resistir à tentação. E aí Jesus, então, como Ele sempre faz, ou como Ele faz algumas vezes, Ele vem, Ele dá uma mensagem, Ele faz um sermão, Ele conta algo para os seus discípulos, e Ele vai aplicar através de uma história. Jesus faz isso várias vezes, irmãos. Às vezes por meio da parábola, né? Ele vem, conta uma parábola, daqui a pouco ele faz alguma coisa no seu ministério ali que explica a parábola. Agora ele vai contar uma história para explicar um pouco dessa dinâmica que deve haver na nossa oração. Os versos 5 e 6. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurar à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que o amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. A situação aqui ela é simples, irmãos. Chega um amigo do nada, sem avisar, sem mandar um WhatsApp e de madrugada à noite. São Paulo é fácil, né? Se acontece isso, o que você faz? iFood, liga na pizzaria, tem supermercado 24 horas pertinho da gente, você vai atrás de uma pizza lá, vai atrás de um pão e resolve. Não, mas aqui é primeiro século que a gente está falando. A gente está falando aqui numa época que não tinha nada disso. Se você não tivesse nada em casa, acabou, não tem onde comprar de madrugada. E aí o texto fala que ele vai no vizinho, olha o verso 7. Isso, o verso 6, né? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro da casa, no caso, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para nos te dar. E aí você tem que lembrar um pouquinho do contexto das casas. A nossa cantata, semana passada, tinha uma imagem aqui, né? Vocês lembram? E aí eu fiquei lembrando desse texto e olhando para a imagem, vendo aquelas casinhas ali. As casas não eram igual hoje, irmãos. As casas tinham apenas um cômodo. Ou seja, todo mundo dormia num cômodo. Então a ideia aqui é que aí o amigo vai atrás do vizinho para pedir o pão, bate lá e está todo mundo dormindo no mesmo cômodo. Aí de lá de dentro o vizinho fala: está todo mundo dormindo aqui, meu. De repente até a criancinha aqui vai acordar, não fala alto não. Não é hora de você chamar não dá para te dar nada aqui. E ele se recusa a dar. E aí o verso 8 diz: digo-vos que, ainda que não se levante a dar-nos, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí ele não recebe ali o pão. E aí quando a gente olha para esse texto, né, às vezes a gente olha para ele e a gente faz uma comparação errada. A gente acha que a comparação que Jesus está fazendo é entre o vizinho que se recusou a dar, mas que daria se você ficasse importunando,
e Deus, como se Deus fosse alguém que você ficasse importunando, ele daria. A gente acha que é mais ou menos isso aqui, o exemplo que está aqui, mas não é isso, irmãos. A comparação que Jesus traz no texto é a comparação entre o vizinho, né, e entre o amigo que recebe o viajante. Então é mais ou menos assim, ó. Assim como esse amigo teve coragem de sair de madrugada e pedir, nós podemos ter a mesma coragem de ir até Deus e pedir a Deus. É essa a ideia. Porque entre o vizinho que se negou a dar e Deus, existe um contraste, na verdade. Porque esse vizinho, né, ele se nega a dar, ele acaba dando no final o pão ali por causa da insistência, né, não porque ele é um amigo, mas por causa da insistência. É diferente de Deus, que atende ao pedido, porque além de ser amigo, é também pai, é também um Deus bondoso. E às vezes a gente tem essa ideia equivocada sobre Deus, de que se a gente ficar orando muito, ele vai ficar com raiva da gente. Sabe? Não, insistindo tanto em oração aqui, que Deus já deve estar com raiva da gente. Mas não é isso. Porque os versos 9 e 10, né? Vamos ler novamente aqui, ó. Eu vos digo a vós, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Olha só como é colocado aqui. Qual é o nosso papel? Pedir, que ele nos dará, bater, que a porta vai ser aberta. Ou seja, Deus é esse Deus que ele se alegra em dar coisas boas aos seus filhos. Eu vou ter que correr aqui, mas a gente tem essa dinâmica com os nossos filhos também, né? A gente não fica triste quando o filho nosso pede algo que a gente pode dar. Ninguém fica triste porque o filho chega em casa e fala assim, pai, vamos passear, e você tem tempo, você tem condições, você não pensa, eu vou ter que ir lá na praça com esse menino. Não. Você fica feliz. Ninguém fica triste aqui porque comprou o ovo de Páscoa, guardou o ovo lá e está ansioso para no domingo para a criança e falar, que pena, eu vou ter que pegar e dar esse ovo de Páscoa. Não. Se você tem condições, se você pode, você sendo um pai, você se alegra em dar coisas boas para o filho. É a comparação do texto. Se nós que somos maus, se nós que somos pecadores, que temos a influência do pecado sobre nós, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Deus celestial, bondoso que está no céu. Ele nos dá tudo o que nós precisamos conforme a vontade dele. Mas há um cuidado aqui, irmãos. Um cuidado, talvez você que é mais velho, com certeza você já ouviu isso, a teologia das portas abertas. Que toda porta que está aberta, foi Deus que abriu. Já viu essa daí? Tem bastante. A gente vê bastante disso, né, essa teologia da prosperidade, fala bastante sobre isso. Mas cuidado, irmãos. Olha, eu fico pensando, às vezes você chama o elevador e ele abre a porta e o elevador não está lá, não. Se você vacilar, você cai. Você lembra? O pastor pregou sobre Jonas recentemente. Pastor Viana, vocês lembram como é que foi? Opa, ele chegou lá, ele tinha que ir para Nínive. Ele chega no porto, o que tem lá? O navio está lá, mas é para Jope. Ele vai e acaba onde? Dentro de uma barriga do grande peixe. Então toma cuidado com isso. O que o texto está nos dizendo aqui é que a gente precisa levar os nossos pedidos a Deus, porque Ele é um Deus bondoso, e como um Pai bondoso e amoroso, Ele se alegra em atender os nossos pedidos. É claro, poxa, Ricardo, Ele se alegra em me dar tudo o que eu peço? Não, não é isso. É tudo que é bom para você. Porque isso que o texto fala para a gente, que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas, quem dirá Ele? Que é bondoso. Se o filho pede para a gente peixe, a gente não vai dar uma cobra. Se pede ovo, a gente não vai dar um escorpião. Quem dirá? O Senhor, nosso Deus que está no céu. E aí eu preciso ir para o final aqui já, para a gente aplicar. Nós sabemos que existem momentos nas nossas vidas que parece que Deus está dando cobra a escorpião. Que a gente olha e fala, Deus, tem certeza que isso aqui é peixe mesmo? Tem certeza que isso é ovo mesmo? Está difícil isso aqui, Deus. Poxa, Deus, eu estava te pedindo isso, o Senhor me deu outra coisa. Tem momentos que acontece isso, mas nós precisamos crer, irmãos, que se Deus deixou vir
até a nossa vida é peixe mesmo. Então não importa. Não importa aquilo que venha sobre as nossas vidas. Se Deus permitiu, é bondade dele. É bondade de um Deus amoroso que se alegra em dar coisas aos teus filhos. E aí o texto termina no verso, começa o término dele, né, mas no verso 11, eu preciso pelo menos ir até aqui. E ele diz o seguinte, 11, aqui, verso 11. E qual o pai de entre vós, que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir pão, lhe dará um peixe ou serpente? Vai aqui, irmãos, deixa eu só ver que eu peguei errado aqui. Ah, tá, o 13, ó. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E esse final, ele é maravilhoso, irmãos. Porque a gente começa a perceber que o tom da oração de Jesus é que a gente deve pedir a Deus, não para obter mais coisas de Deus, mas para ter mais do próprio Deus. Porque o texto fala aqui sobre o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, quando nós nutrimos um relacionamento diário com Deus, o que nós temos não é mais coisas vindas das mãos de Deus, mas é mais do próprio Deus. É mais dele, e é isso que nós precisamos querer, irmãos. É isso que nós desejamos mais. Nós cremos que Deus, quando Ele nos criou, Ele não nos criou porque Ele estava sozinho, porque Ele estava carente, estava solitário e precisava de alguém. Não era isso. Tudo que Deus precisava para ser feliz, Ele tinha no relacionamento da Trindade. Tudo. Tudo que Deus precisa para ser feliz, para se satisfazer, Ele tem nele mesmo, no relacionamento da Trindade. Mas quando, irmãos, Ele nos chama para, em oração, irmos até Ele, é para que a gente receba desse amor. É para que nós sejamos abençoados ao receber mais dEle. Por isso que a bênção da oração aqui não está relacionado a tudo aquilo que Deus pode te dar de bens materiais, mas aquilo que Deus te dá dele mesmo. E que seria tão bom se nossas orações fossem assim, que nós orássemos mais a Deus, pedindo por Deus, o meu desejo é ter mais de ti. Deus, o que eu desejo é ter mais do fruto do Espírito Santo. O que eu desejo, Deus, é ser mais cheio do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente vive como se a gente não precisasse disso. Lembra dos 17% apenas que oram constantemente? Às vezes a gente vive como se a gente desprezasse esse amor. Como se a gente não percebesse que há um rio enorme, um oceano de amor disponível para nós. E a gente não vai até Deus. E quando isso acontece, a gente perde a razão de viver. A gente não vê alegria nessa vida, a gente vive uma vida cinza, porque a gente despreza esse amor que está disponível para nós. Então o chamado de Lucas aqui, é que a gente perceba que a oração é um chamado não para obter coisas de Deus, mas para obter mais do próprio Deus, obter mais do relacionamento com Ele, ter mais de quem Ele é. Então Ele nos dá o Espírito. E aí, assim, não dá tempo, pus o texto aqui, mas imagina como é que a gente mede isso? Como é que a gente mede se o nosso relacionamento com Deus, de fato, está aprofundado? Como é que a gente sabe se, de fato, a gente está vivendo e recebendo mais de Deus? Por meio dos dons? Não. Por meio do fruto do Espírito. É o fruto do Espírito demonstrado em nossas vidas que mostra se, de fato, o nosso relacionamento com Deus, ele é verdadeiro, ele é profundo, porque ele é o fruto do Espírito. Nós só recebemos por meio do Espírito. E aí, para a gente aplicar tudo aqui rapidamente. Primeiro, a oração ela precisa ser uma resposta prática. A gente só ora de verdade quando a gente entende quem é Deus. A oração de verdade, ela parte de um coração, como nós começamos lendo, que olha para Deus e fala: Senhor, manifesta
a sua pessoa, mostra quem tu és. Santificado é o teu nome, que venha o teu reino. Quando a gente olha para Deus com esse olhar de quem entende a sua grandiosidade, de quem entende o quão singular Ele é, o quão poderoso e quão amoroso Ele é, quando a gente vê tudo isso, o nosso coração é inclinado a orar. Mas se a gente não se deleita em quem Deus é, não há motivação para a oração mesmo. Então talvez o motivo das nossas poucas orações não seja tempo, não seja que você não tenha um local apropriado. Talvez o motivo da gente orar pouco é porque a gente conhece pouco acerca de quem Deus é. É impossível, irmãos, nós não reconhecemos tudo que Deus é e não nos ajoelharmos diante dele em oração. Oração é ação, é uma resposta acerca de quem Deus é. Eu o reconheço e não consigo fazer outra coisa senão me relacionar com esse Deus tão poderoso, tão digno, tão singular. Segunda coisa, talvez a sua ansiedade seja fruto de alguém que está tentando construir uma vida que depende de si mesmo, a busca pelo pão de amanhã, sem parar, e sem em nenhum momento olhar e dizer, não, peraí, eu preciso confiar em Deus, porque Ele me deu o pão hoje, porque Ele não me daria o pão amanhã também. Talvez as nossas ansiedades seriam, em alguns casos, seriam abolidas de nós, se nós confiássemos mais na providência diária de Deus, naquilo que Ele nos dá diariamente. Terceiro, a oração é uma fonte para aqueles fonte de alegria para aqueles que se achegam até Deus, mas também para aqueles que percebem o quanto foram perdoados e também se dispõem a perdoar. Quando nós oramos assim, Senhor, perdoa-nos como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido, nós estamos quase que dando uma sentença para a gente, dizendo, olha Senhor, me perdoa, mas se eu estiver perdoando também o outro. Então, precisamos orar pedindo a Deus um coração disposto a perdoar. Quarta aplicação desse texto. Ore como a coragem do hospedeiro, ore com expectativa. Às vezes eu sinto que a gente ora, irmãos, aí é por mim também, né? Como alguém que precisa, poxa, tem que orar por isso, mas sem expectativa. Né? Falamos hoje das melhoras, graças a Deus, da irmã Bárbara. Isso é fruto de uma oração com expectativa mesmo. O que a gente espera quando a gente ora? Que haja uma mudança. Ore com expectativa, como o hospedeiro que sai em busca do pão ousadamente, na madrugada, dizendo, eu vou lá atrás de um pão. Orar com expectativa, crendo naquilo que Deus pode fazer. Quem não ora, não crê, irmão. E quem não crê, não ora. É assim. Busque a Deus para receber mais de Deus e não mais das coisas de Deus. Busque a Deus que as nossas orações sejam repletas de pedidos como, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Senhor, revela-te mais a mim. Senhor, eu quero saber qual é a Tua vontade, eu quero ser obediente a ela. Que Deus, tenho que parar aqui, já passei 8 minutos, né? Mas que Deus abençoe você, né? Que nós possamos mesmo ter uma vida de oração. Estamos num culto de oração, né, a quarta-feira, mas que isso seja refletido amanhã também, durante a nossa semana, tá bom? Deus abençoe você que está em casa também. Não se esqueça, sexta-feira temos culto pela manhã, normal. E aí, no nosso domingo de manhã, 9 horas, e à noite, no domingo, às 18h30. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos te chamar de Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso, Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor se alegra em se relacionar conosco. E o que nós queremos pedir a Ti, ó Deus, é que o nosso conhecimento acerca do Senhor, ó Pai, cresça. E que ao crescer, ó Deus, nós sejamos cada vez mais inclinados a nos relacionar contigo. Nos dê uma boa semana, um bom restinho de semana. Abençoe também, o Pai, os cultos que virão no final de semana. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.